Nessa aula, vamos entender o que é uma tabela no Excel e também como e quando utilizar essa ferramenta de tabela. E antes de começar, você pode me perguntar, mas Rafael, o Excel não é uma grande tabela não? Todas essas nossas células não são uma grande tabela não? Olha só, eu concordo com você que poderíamos fazer essa comparação, mas vamos ver nessa aula algumas vantagens da utilização de uma tabela que a diferenciam. Então, esse grande conjunto de células no Excel, vamos chamá-lo a partir de agora de intervalo, tudo bem? Pronto, agora que já sabemos que tudo isso é um intervalo, e se compararmos o objetivo desse grande intervalo com uma tabela, eu posso te afirmar que eles são iguais. Armazenar e tratar um conjunto de dados. Mas então, qual seria a diferença entre eles? Para ser mais vantajoso utilizar uma tabela do que um intervalo? Bom, essa pergunta eu te responderei quando terminarmos de entendermos como inserir e manipular as tabelas, beleza? Com essa introdução sobre tabelas, vamos começar agora na prática. O primeiro passo para criar uma tabela é saber como inseri-la. E para te mostrar, colocaremos um conjunto de dados aqui. Mas antes de começar, eu irei apagar essas três planilhas na nossa segunda linha que não serão utilizadas. Selecionando com o botão Ctrl pressionado e clicando com o botão esquerdo e agora pressionar a tecla Delete. Pronto, vamos voltar agora para o nosso exemplo e imaginar que você está fazendo uma lista de compras. E para economizar dinheiro, você vai procurar os itens em diferentes locais. Algo mais ou menos assim. Vamos ter produtos. Você vai colocar aqui o mercado ou supermercado, se você preferir. A quantidade e depois o preço de cada um. Então vamos colocar aqui feijão, arroz e carne. Só para exemplo, tá? Aqui vamos colocar aqui, você encontrou isso no mercado 1, mercado 2 e aqui foi no mercado 1 também. Quantidade, vamos colocar alguns números aqui. 5 kg de feijão, 10 kg de arroz e 3 kg de carne, por exemplo. Vamos colocar que o feijão está R$ 7,00, o arroz está R$ 5,00 e a carne está R$ 20,00 o quilo. Vamos imaginar algo mais ou menos dessa forma. Só para organizar, colocarei contábil. Então, com esse conjunto de dados, vamos aprender a inserir uma tabela e entender quais são suas vantagens. E para inserir essa tabela, nós temos três opções simples. Vamos passar rapidamente por cada uma. A primeira é, após selecionarmos os dados, esse ícone vai aparecer. E ao clicarmos nele, será aberto um pequeno menu. E nesse menu, a gente consegue utilizar as ferramentas de forma mais rápida. Então, a gente vai clicar nele e vai vir nessa opção Tabelas. E nessa opção Tabelas, clicaremos em Tabela. Ao fazer isso, automaticamente nosso intervalo será transformado em tabela. E como é que a gente sabe que foi transformado? Por duas coisas. Primeiro, será criado esse menu Design da tabela na parte superior. E além disso, toda a formatação das células foram alteradas, como você consegue ver. Agora vamos apertar Ctrl Z para voltarmos. Pronto, agora voltou ao intervalo. E vamos aprender as outras duas formas. A outra forma é selecionando os dados, indo na aba de estilos no menu Página Inicial e vindo em Formatar como tabelas. E aqui escolheremos um estilo. Vamos imaginar que queremos esse estilo. E ao fazer isso, será perguntado, ó, a sua tabela que você está selecionando, ela tem cabeçalhos? E aqui você vai marcar a opção que sim, pois aqui nós temos o cabeçalho de produtos, mercado, quantidade e preço. Então vamos colocar que sim. Com isso, automaticamente será criada a tabela. E a última opção é vindo no menu de inserir, com os dados selecionados e clicar em tabela. Da mesma forma, a pergunta dos cabeçalhos e o intervalo da sua tabela e depois OK. Pronto, agora que já aprendemos a inserir, vamos ver algumas características dessa ferramenta de tabela. E para te mostrar isso, precisamos abrir o menu de tabela. E para abrir esse menu é bem fácil. Basta clicar na tabela. Por exemplo, aqui eu estou fora da tabela, então eu irei clicar dentro dela e automaticamente já será modificado para o design da tabela. Caso não for, basta você vir nesse botão e clicar em design da tabela. Nesse menu já conseguimos logo de cara alterar o nome da tabela, nessa primeira aba de propriedades. E é legal alterarmos esse nome, pois você pode querer utilizar os dados dessa tabela em outras planilhas. Então seria interessante colocar um nome intuitivo. Nesse caso, por exemplo, vou tentar modificar para tabela de compras. E olha o que vai acontecer. Vou pressionar Enter para tentar colocar aquele nome. E o Excel vai dizer, ó, essa sintaxe que você colocou nesse nome está errada. E ele dá três restrições. A primeira é que precisa iniciar com uma letra ou sublinhado.
A segunda é não conter um espaço, que foi o nesse caso, ou algum caractere não permitido. E o terceiro é não estar em conflito, ou seja, não existir outro nome igual objeto, igual que você vai colocar na sua tabela. Mas esse último não se preocupa agora, que iremos ver mais à frente os outros tipos de objetos. Tá ok? Pronto, agora vamos pressionar OK e vamos mudar o nome. Vamos colocar tabela, tirar o espaço, compras. Pressionar Enter. Além disso, temos ainda essa opção de redimensionar a tabela. Mas na maioria das vezes você não precisará utilizar ela, tá? Pois conseguimos expandir a nossa tabela colocando valores tanto abaixo quanto ao lado. E para te mostrar isso, vamos imaginar que eu vou adicionar algum outro produto. Vamos imaginar que agora estou indo no mercado e eu quero comprar ovos. Quero comprar uma bandeja de ovos. Ao colocar ovos e pressionar Enter, automaticamente essa linha entrou na nossa planilha. Então aqui eu posso colocar mercado 3, por exemplo. A quantidade que eu quero são 12 unidades de ovos. E o preço que eu vou pagar por isso, por cada unidade, vai ser de 50 centavos. E também conseguimos adicionar colunas na nossa tabela. Por exemplo, vamos adicionar uma coluna chamada de estoque. Vamos clicar e colocar o nome de estoque. Ao fazer isso, automaticamente a tabela será expandida para também a coluna de estoque. E aqui você colocaria, eu tenho 10 kg de feijão em casa, 12 de arroz, 2 kg de carne e, por exemplo, 15 ovos. Bom, e agora que a gente já viu que é possível tanto expandir linha quanto coluna, para que serviria, Rafael, essa opção de redimensionar a tabela? Essa opção serve para você diminuir, como também para aumentar. E se por acaso, mesmo você conseguindo adicionar linhas e colunas, você quer utilizar essa ferramenta, você só precisa se atentar a um detalhe. O cabeçalho, ela precisa estar na mesma linha. E o conjunto de seleção que você colocará quando você estiver redimensionando a tabela deve estar sobrepondo os dados atuais, se a tua seleção for maior, ou dentro da seleção, caso a nova seleção seja menor. Por exemplo, eu vou te mostrar aqui como será dado um erro. Vou colocar para escolher e vou colocar uma linha fora do cabeçalho. Por exemplo, essas. Ao tentar colocar esse intervalo, olha o que vai ser mostrado. Vai ser dado um erro que o Excel pede que os cabeçalhos da tabela permaneçam na mesma linha. Então, por exemplo, agora eu quero diminuir. Mas para diminuir, vou começar agora da mesma linha. Vamos tirar agora, por exemplo, a coluna de estoque. Vamos selecionar esses três, pressionar Enter. E agora eu vou conseguir tirar tranquilamente. Beleza? Tranquilo, né? Essa parte introdutória de tabela. Mas isso que aprendemos até agora é só o começo dessa ferramenta sensacional. E por isso eu te peço, vem comigo na próxima aula, que vou te explicar alguns outros detalhes mais complexos e interessantes sobre a tabela. Com isso, eu te espero na nossa próxima aula. Nessa aula, vamos continuar a conversa sobre tabela, entendendo as suas ferramentas nas diferentes abas do menu de design da tabela. Então vamos começar a estudar as funcionalidades. O primeiro passo é abrir o menu design da tabela. E para fazer isso, já vimos na aula passada. Basta clicar na tabela, o menu será colocado ali em cima e clicaremos em design da tabela. Pronto, agora iremos lá no canto direito e procuraremos a aba estilo de tabela. E nessa aba conseguimos modificar o estilo da nossa tabela, mudando a cor, as bordas ou até mesmo como o cabeçalho é apresentado. E para escolher qualquer um desses estilos, basta clicar nele. Por exemplo, vou escolher esse estilo. Então, clicarei com o botão esquerdo, que automaticamente será colocado na nossa planilha. Simples, né? Bom, vamos agora para a próxima aba. E provavelmente essa próxima aba é a que mais utilizaremos no nosso projeto. É essa aba de opções de estilo de tabela. Nela, conseguimos alterar diversas propriedades da tabela. Então vamos entender um por um. A vantagem é que as opções dessa aba são nomes intuitivos, então será bem fácil de entender. Vamos iniciar. Nessa opção de linha de cabeçalho, eu consigo colocar ou tirar as nossas linhas de cabeçalho. Olha só, vou clicar e facilmente a nossa linha sai. Clicando novamente, ela volta. Fácil, né? Nessas duas opções de primeira coluna e última coluna, se estiverem marcadas, vão dar destaque à primeira e à última coluna. E olha só, isso muitas vezes é útil, pois a primeira e a última coluna normalmente possuem os dados mais importantes. E olha só como ele destaca. Depende tanto do estilo, como também da forma que você coloca. Ó, vou alterar o estilo. Você pode ver que nem todos ficam dessa forma. Alguns ficam só em negrito e outros também mudam a cor de fundo, como também colocam borda. Beleza?
Isso também funciona para a última coluna. Clicando em última coluna, o destaque que é dado na primeira também será dado na última. Vamos tirar agora as duas e entender as linhas em tiras e colunas em tiras. Elas são opções para formatar sua planilha com o intuito de facilitar a visualização e leitura dela. Olha só, se eu tirar as linhas em tiras, essas linhas que estão se alternando a cor serão retiradas. E ao tirar essas linhas, olha como vai ficar. Você concorda que é mais fácil de ler quando essas linhas em tiras estão dentro, concorda? E se você preferir, você também pode colocar colunas em tiras, se você achar interessante para o seu projeto. Olha como fica. Cada coluna, alternando, vai ficar com aquele preenchimento, beleza? Por eu não achar que nesse caso fique interessante, eu irei retirar. É possível ainda colocar ou tirar filtros no cabeçalho, vindo nesse botão de filtrar, onde com esse filtro nós podemos escolher alguns conjuntos de valores para ser mostrados. Iremos entender essa ferramenta mais à frente. Mas resumindo, seria a capacidade de filtrar alguns resultados na coluna. Olha só, vamos clicar nesse filtro e vamos escolher, por exemplo, que eu quero mostrar somente Mercado 1. Então, quando eu filtro, será mostrado apenas Mercado 1. E para tirar esse filtro é bem simples. Basta clicar novamente na ferramenta e limpar filtro de mercado. Mas iremos entender essa ferramenta um pouco mais à frente. E para finalizar essa aba, temos ainda a linha de totais, que nada mais é do que colocar no fim da tabela uma linha com o total de valores. Olha só. Para utilizar ela, nós podemos clicar ou simplesmente utilizar o atalho Ctrl Shift T. Beleza? Ah, Rafael, mas calma. Se por acaso eu utilizar essas linhas de totais, o meu preenchimento automático da tabela continuará? Olha, se você tentar colocar, infelizmente, ela não vai continuar. Você deve colocar essas linhas de totais ao fim da sua tabela, quando você não necessitar mais aumentar essa tabela. Caso fosse necessário, você poderia tirar, pressionando o atalho novamente, Ctrl Shift T, aumentava sua tabela. Por exemplo, agora eu vou colocar requeijão. E depois, Ctrl Shift T novamente. Clicava na tabela, Ctrl Shift T. Beleza? Ou se você preferir, você pode vir na opção de redimensionar a tabela, que iria funcionar da mesma forma. Pronto. Sempre que precisar alterar algum detalhe da tabela, provavelmente será nessa aba de opções de estilo de tabela que você virá. Então, por favor, lembre-se dela, ok? Mas olha que legal ainda o que conseguimos fazer com essas linhas de totais. Ao clicar nos campos, você percebe que é permitido esse menu como se fosse uma validação de dados. Nele, nós conseguimos colocar diversas funções para serem executadas, como média, soma, contar números, entre outras. E o mais legal é que conseguimos até mesmo colocar uma fórmula personalizada. Por exemplo, se a gente quisesse, clicaria em mais funções, procuraríamos soma C e conseguiríamos aplicar nessa linha de totais. Legal demais isso, né? Bom, com isso, conseguimos ver que existem diversas possibilidades para trabalhar com essas linhas de totais. Vamos agora dar continuidade ao nosso menu. Podemos ainda vir nessa aba de ferramentas e, se quisermos, podemos remover os valores duplicados. Por exemplo, vamos redimensionar a nossa tabela. Vamos colocar mais 10 linhas. Essa aqui eu estou terminando em 11, eu vou colocar 21. Irei simplesmente apagar o 11 e colocar 21. Pronto, aqui foi colocado vários valores em branco. Então, vamos clicar agora em remover duplicadas. E ao clicar, ele será perguntado, qual é a coluna que você quer remover essas duplicadas? Então vamos colocar, por exemplo, em produtos. Nós queremos remover todos os dados que estão duplicados em produtos. E olha o que ele faz. Automaticamente é retirado todos os valores duplicados. Só irá ficar um valor em branco, pois foi tirado todo o resto. Legal essa ferramenta, né? Nessa aba, podemos ainda transformar essa tabela em um intervalo, ou, se a gente preferir, em uma tabela dinâmica que veremos no nosso próximo projeto. Para fazer isso, basta clicar. Ao fazer isso, vai perguntar se você vai desejar transformar essa tabela em um intervalo. Você coloca sim e será transformada agora, como você pode ver, não tem um menu, em um intervalo. Pressionando Ctrl Z, você consegue voltar para uma tabela. Outra ferramenta muito legal que será utilizada no nosso próximo projeto essa ferramenta de segmentação de dados. E por não utilizar nesse projeto, eu não vou te explicar agora, tá? Mas te prometo que projeto que vem, eu te explico e utilizo ele no nosso projeto detalhadamente. Agora está faltando a parte mais importante e mais complicada, que é entender como aplicar as fórmulas na tabela e como fazer referências com tabelas e também na tabela. Então, vamos detalhar isso passo a passo para você entender de maneira simples